26. Mateus capítulo 26. E vamos ler do versículo 36 ao versículo 46. É uma passagem de Jesus no Getsemane, certamente já todos leram, mas hoje vamos refletir um bocado nela. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Esta é uma fase em que Jesus já estava no final da reta. Aqui Mateus registra os últimos passos em direção à meta de Jesus, não é? No seu ministério, na sua vida. Aqui já começa a reta final de Jesus em direção à cruz, para poder assim cumprir o plano de Deus Pai para toda a humanidade. Aqui Jesus já tinha passado por várias coisas. Jesus já tinha anunciado o seu reino. Jesus já tinha provado a sua descendência como judeu. Se começarmos a ler em Mateus, vemos toda a genealogia. Mateus dizendo que Jesus era alguém digno de ser chamado rei, porque vinha de uma linhagem que Deus abençoava. Ele mesmo era rei. Então, depois de tudo isto, depois de Jesus começar o seu ministério, ele foi batizado, começou o seu ministério. Jesus anuncia o reino, Jesus mostra como é o reino de Deus, assim, fazendo curas, operando milagres, Jesus trazendo este reino, dizendo: no meu reino não há doença, no reino de Deus não há enfermidade. Jesus começa trazendo este reino a toda esta humanidade que estava sedenta de Deus, sedenta de Cristo. Então, Jesus traz tudo isto. Depois disso, Jesus tem as reações, uns acreditando, o seguindo, outros negando, dizendo: não, este é um feiticeiro, como foi com os fariseus, por exemplo, negando, outros ainda não sabendo nem o que achar. Então existem esses três tipos de resposta. Aqueles que quem evangeliza já recebeu, uns que nada querem com Deus, outros que querem entregar tudo a Deus e outros que estão indecisos. Jesus obteve exatamente essas mesmas três respostas ao longo do seu ministério. Então Jesus vem, traz o reino, ouve essas respostas. Depois lá na frente vemos ele falando com os seus discípulos, dizendo: quem sou eu para vocês, não é? E vendo as expectativas, o que era que cada um deles tinha imaginado na sua mente, que este rei que veio para salvar a humanidade era para cada um deles. Então não só Jesus teve que lutar tentando provar e mostrar quem ele era, como ainda teve que acabar com as expectativas daqueles que o seguiam, porque achavam que ele veio para reinar por meio da espada. E Jesus diz: eu não vim para reinar pelo meio da espada, eu vim para vos libertar de todos os vossos pecados. A vitória que eu vos darei será uma vitória diferente daquelas que vocês estão a imaginar naquele tempo. Então, depois de tudo isto, depois de toda esta caminhada, Jesus é achado aqui no Getsemane, já todos encontraram Mateus 26, 36, e começa a palavra de Deus dizendo assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse ali aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37, e ali consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai.
Eis que é chegada a hora e o Filho de Deus está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Por 3 vezes, Jesus é achado tendo esta intimidade com Deus, pedindo a mesma coisa. Por 3 vezes ele pede a Deus que afaste este cálice dele, dizendo: Senhor, isto eu não quero. Muitos de nós acham que Jesus aqui estava pedindo para que Deus afastasse o cálice da morte. Não era da morte que Jesus estava com medo. Jesus nunca teve medo da morte, porque ele sabia perfeitamente que ele veio para morrer por cada um de nós. Não era disso que Jesus estava com medo aqui. Eu não sei o que é o mais importante nas nossas vidas, mas aquilo que Jesus aqui está a pedir para Deus, para Deus afastar este cálice, dizendo: Senhor, não faças com que isto aconteça, mas todavia seja feita a tua vontade. O que Jesus aqui está com extremo medo de acontecer era aquilo que ele nunca antes tinha experimentado. É aquilo que nós nascemos, chama-se separação de Deus. Aquilo que Jesus aqui está a pedir a Deus, dizendo: afasta este cálice de Deus, eu não quero ficar separado de ti. Porque essa é a consequência do pecado na nossa vida. Essa é a consequência dos erros na nossa vida. O pecado nos afasta, nos separa, cria separação entre nós e Deus. E Jesus até este momento nunca tinha experimentado isto. Jesus sempre foi um com o Pai. Jesus sempre foi achando, sendo um com Deus, porque Ele mesmo era Deus. Mas Jesus já tinha passado fome, como nós passamos. Jesus já tinha passado sede, como nós passamos. Jesus já tinha passado cansaço, como nós passamos. Tudo isso Ele enfrentou porque Ele compreendeu que a vontade de Deus era que o seu reino descesse sobre esta humanidade. E não olhou para trás. E isso Ele não pediu a Deus para afastar. Jesus nunca disse: Senhor, tira de mim a fome. Senhor, tira de mim a sede. Senhor, tira de mim o cansaço. Não, se for para que o teu reino desça sobre este mundo, se for para que estas pessoas, estes corações te conheçam como tu és, então que seja. Mas há uma coisa que é a coisa mais importante do mundo para Jesus: a sua intimidade com Deus Pai. Eu não sei o que tem sido o mais importante na nossa vida. Não sei se tem sido o nosso salário, porque precisamos dele para pagar as contas. Não sei se o mais importante na nossa vida tem sido os objetivos que nós colocamos no futuro, quando queremos uma casa, quando crescermos, quando quisermos um bom carro, quando lá na frente nós chegarmos. Eu não sei qual é que tem sido as coisas mais importantes na nossa vida, mas Jesus tinha uma como sendo a mais importante de todas: a sua intimidade com Deus. E isso era aquilo que Jesus não queria perder. Senhor, faz tudo o resto. Eu enfrento tudo o resto, mas isso eu não quero perder. Afasta de mim esse cálice. Porque Ele sabia que lá na cruz Ele iria ter que sofrer não só o pecado, iria sentir não só a dor do pecado, mas Ele iria enfrentar a consequência do pecado, que era a separação de Deus. E isso para Jesus era algo que Ele não queria. Por isso Ele é achado aqui por 3 vezes, pedindo a Deus Pai, dizendo: afasta de mim este cálice. Qualquer outro preço está bom, mas este aqui é alto demais, eu não me quero separar de ti. Este preço é alto demais para mim. Pode ser outro qualquer. Passar 40 dias no deserto, muito fácil, vamos. Enfrentar Satanás com toda a sua tentação, vamos, muito fácil. Mas nada sem a minha intimidade contigo. Jesus sabia que a intimidade com Deus era a fonte para todo o resto. Sabem, nós queremos muito uma vida com paz, nós queremos muito uma vida sem violência, mas se nós não vigiarmos, vamos começar a idolatrar aquilo que nós desejamos, em vez de zelar pela nossa intimidade com Deus. Vocês sabem que é impossível para Deus fazer algo mau na vossa vida? Vocês sabem que é impossível para Deus vos magoar? Vocês sabem que é impossível para Deus usurpar cada um de nós, roubar cada um de nós? Quando nós ofertamos, Deus não está a roubar nada. Deus já nos deu bem mais do que aquilo que nós estamos a ofertar.
Mas quando nós começamos a desejar as coisas mais do que desejamos ser em Deus, tenho andado a refletir e sabem, o céu está super valorizado. Todos queremos o céu, ruas de ouro, mares de prata, mas há uma coisa maior ainda, melhor ainda. Vocês sabem porque é que o céu é céu? Porque é que gostamos tanto do céu? Porque Deus está lá, porque Jesus está lá. O céu é céu porque Jesus está lá. Não há escuridão porque Jesus está lá. Não há pecado porque Jesus é santidade, e onde há santidade não há pecado. Não há maldade, não há violência, porque em Jesus encontramos toda a paz, toda a retidão, toda a justiça. O céu é céu porque Jesus está lá. E quando Deus vem e diz: eu quero trazer este reino presente, Lucas nos mostra que é um rei invadindo um espaço que ainda não é dele. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que o mundo está mergulhado na escuridão. E Deus vem como um rei, dizendo: o meu reino ainda não é chegado, mas eu por antecipação vos dou a experimentar algo que ainda há de chegar no futuro. Então o reino de Deus ainda não chegou, não, mas nós experimentamos por antecipação o que é ter este rei, este Cristo no coração de cada um de nós. Estamos a experimentar por antecipação uma alegria que não é nossa. Estamos a experimentar por antecipação uma paz que não é nossa. Estamos a experimentar por antecipação uma justificação que nada nós fizemos para merecê-la. E Jesus aqui pede para que Deus afaste este cálice. Lá na frente um bocado, em 27:46, é só na página a seguir, Mateus 27:46, reparem o que diz Jesus. Aqui Jesus já estava na cruz. Aqui é uma das célebres frases de Jesus na cruz. E diz assim, Mateus 27:46. Cerca da hora nona bradou Jesus, gritou Jesus em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não queria que isto acontecesse, mas Ele o fez por amor a cada um de nós. E Ele levou sobre si não só o pecado, mas a consequência do pecado, que é a separação de Deus. Por isso Jesus é achado na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele precisava levar a consequência do pecado, esta mesma que nós experimentamos quando pecamos. Somos afastados de Deus. O nosso pecado cria separação entre mim e Deus. E Jesus aqui enfrenta não só o pecado, mas a consequência do pecado. É muito bom nós termos cruz em todo o lado, não é? Os cristãos têm cruz em todo o lado. Mas a verdade é que a cruz, embora para nós seja um símbolo do amor de Deus, a verdade é que ela também é um símbolo da ira de Deus. Porque sobre a cruz, sobre Cristo, naquele momento, passou toda a ira de Deus pelo pecado. Então aquilo que era mais importante para Jesus era a intimidade que Ele tinha com o Pai. Porque sabem, daí nasce todo o resto. Nós nos tornamos santos porque temos contacto com aquele que é santo. Nós nos tornamos justos porque temos contacto com aquele que é justo. Se a nossa intimidade é quebrada, eu não consigo ser santo sozinho. Eu não consigo ser justo sozinho. Se o meu pecado cria separação entre mim e Deus, como posso eu ser santo se eu não tiver contacto com aquele que é santo, santo e santo? Como é que eu posso ser bom se eu não tenho contacto com aquele que é bom? Como é que eu posso dar amor e experimentar o amor se eu não tenho contacto com aquele que é amor, aquele que é a essência do próprio amor? Tudo flui através da nossa intimidade com Deus. Esse é o primeiro passo. Porquê é que acham que nenhum ministério começa sem oração? Porquê é que acham que nenhuma decisão é feita sem oração? A oração é intimidade com Deus. A oração é passar tempo com Deus, não só falar com Deus. Há bocado lemos aqui Jeremias, não é? Que dizia assim: então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Reparem o que diz o versículo: então invocareis. E depois diz assim, vírgula, e ireis e orareis. Era preciso dizer duas vezes? Orar não é invocar.
O que aqui este profeta está a tentar dizer é: não chega só a gritar por Deus, não se chega só a clamar a Deus, não se chega só a dizer a Deus o que queremos. Passem tempo com Ele. Orai, intimidade, passai tempo comigo. Deus sempre quis isto, desde o jardim do Éden. Passar tempo, estar connosco. Passar tempo connosco. Intimidade é aquilo que faz fluir tudo através da nossa vida. Um bocado atrás, em Mateus 6, Mateus capítulo 6, do versículo 6 a 13, vamos ler esta passagem. Mateus 26, de 6 a 13, diz assim o Senhor, diz assim a palavra de Deus, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, e estando ele reclinado à mesa. Versículo 8, capítulo 26 de Mateus. Quando os discípulos viram isso, se indignaram e disseram: por que este desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. João fala que Judas fez esta pergunta. Mateus e Marcos registram esta passagem como sendo mais do que um discípulo fazendo a mesma pergunta. E a pergunta que os discípulos fizeram está no versículo 8. Para que este desperdício? A verdade é que nós não... Ou seja, a maneira como os outros buscam a Deus não é justificação para a maneira como eu busco a Deus. Se os outros buscam a Deus erradamente ou de forma fraca, isto é, se os outros só buscam a Deus uma vez por semana, não me dá a mim, não me justifica a mim diante de Deus, dizendo: Senhor, então eu também só vou te buscar uma vez por semana. Se os outros só buscam 2 vezes por semana, não é justificação para eu chegar a Deus e dizer: Senhor, os outros só buscavam 2 vezes a Ti, eu também só vou buscar 2 vezes a Ti. A adoração do outro não é justificação. Ou melhor, a fraca adoração do outro não é justificação para a minha fraca adoração de Deus. Os discípulos acharam que aquilo tinha sido um desperdício. Esta mulher tinha derramado um bálsamo que o seu valor era tão alto. Diz aqui no versículo 7, aproximou-se dela uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Eu gostava de vos dizer que até o recipiente onde ela levou era o melhor possível da altura. Era para partir, mas até o recipiente onde esta mulher levou este bálsamo era o melhor que ela poderia ter dado. Esta mulher fez de tudo aquilo que podia. Ela entregou o melhor mesmo de si. Lá em Gênesis encontramos uma passagem parecida entre Abel e Caim. No capítulo 4 de Gênesis diz assim, capítulo 4, versículo 1 de Gênesis diz: conheceu Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei ao Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo, versículo 13, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Todos fizeram a mesma coisa, todos estavam a adorar a Deus, porém de maneiras erradas. E Deus agrada-se de uma maneira e não se agrada da outra. A mesma coisa com os discípulos. Aquela mulher entrega tudo o que tem de melhor e para eles era um desperdício. A adoração deles, para eles, Jesus não merecia o melhor, porque eles achavam que os pobres tinham mais necessidade. Na nossa vida sempre será Jesus a merecer o melhor de nós. Eu não sei onde temos gasto mais tempo na nossa vida. Há muitos de nós que se calhar passam 3 horas por dia a ver filmes e passam 5 minutos na presença de Deus. Se calhar há muitos de nós que dão mais atenção às coisas más que temos na vida, o carro que não pega, a casa que precisa de obras, e esquecemos de que a nossa intimidade com Deus é o mais importante que nós temos na nossa vida. Deus se alegra da oferta de Abel e de Caim não, porque um entrega as primícias, um entrega o melhor que tem e o outro entrega somente aquilo que tem. O outro, diz a palavra do Senhor, ao cabo de dias, no versículo 3 de Gênesis 4, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra da oferta ao Senhor. Qualquer coisa serve para Deus, não é? Vocês acham que Deus precisa do meu dinheiro? Falando sério, se precisasse, coitado, iria ser um Deus muito pobrezinho. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa das nossas frutas, como aqui foi a oferta, Deus não precisa dos nossos bálsamos, Deus não precisa dos nossos recipientes, mas Deus quer a nossa adoração. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que são adoradores. Deus não diz que quer a adoração que tem em cada um de nós. Não sei se me estou a fazer entender. Deus não quer aquilo que nós temos. Deus quer aquilo que nós somos. Deus não quer de mim o meu carro, a minha casa, todas estas coisas e eu vou entregando aos poucos. Não. Deus nunca quis isso. Mas Deus sempre quis tudo de mim. Deus sempre me quis a mim. Deus sempre quis o meu coração para Ele. Deus não quer a minha riqueza porque Ele não precisa dela. Deus não quer que eu toque de forma XPTO, mas Ele quer que eu me alegre em tocar de forma a agradar a Ele. O coração com que ofertamos, a forma como o ofertamos, quem nós somos, é aquilo que realmente interessa para Deus, a nossa intimidade com Ele. Se para nós a nossa intimidade é o mais importante, então fiquem sabendo que para Deus isso também é o mais importante. E Jesus sabia disso lá no Getsemane, quando disse, afasta de mim este cálice. Aquilo que nós temos de mais importante, Senhor, eu e Tu, isso eu não quero abdicar, isso eu não sei viver sem, isso eu não consigo viver sem. Nunca Jesus tinha vivido longe da presença de Deus, mas pelo nosso pecado, Jesus foi obrigado a sentir o que era estar separado de Deus lá na cruz. Então nós devemos buscá-los, mesmo sozinhos, ainda que todos os outros digam isso é um desperdício, esquece, não vale a pena, isso é um desperdício. Não, derrama o bálsamo mais precioso diante de Cristo. Derrama no recipiente mais belo que tu tiveres, mais rico que tu tiveres, porque Deus merece o melhor de cada um de nós. Deus nos merece a nós. É uma entrega total. Deus não pede só um pouco, Deus pede entrega total. Deus não quer só as tuas finanças, só a tua família, só o teu pensamento, só a tua atenção. Deus não é carente para precisar da nossa atenção. Deus quer tudo de nós. Deus nos quer a nós. Então este tudo que Deus pede é um tudo por tudo. Nós trocamos o nosso tudo pelo tudo de Deus. E sabem qual é a verdade? É que este é o melhor negócio que algum de nós vai poder fazer na vida toda. Porque é o único negócio na vida em que nós não vamos ser roubados, é o único negócio em que nós não vamos ser enganados e é o único negócio em que nós nem trocamos o que é igual pelo que é igual. Nós trocamos o que é igual pelo que é melhor, sem enganar ninguém. Porque o meu tudo é muito inferior ao tudo de Deus. O tudo de Deus está acima do que eu posso entender neste momento, mas pouco a pouco Ele me vai revelando e Deus pede este tudo por tudo, mas é um tudo com uma excelência
muito maior. Então fazer tudo de forma excelente, não fazer de qualquer maneira, fazer de forma excelente. Se está em ti a capacidade de fazer melhor, então faz melhor. Se está em ti a habilidade, a capacidade de fazer melhor do que tens feito para Deus, então faz com excelência, sempre. A excelência é fazer sempre o melhor. A excelência é sair da mediocridade. Não é todos fazem assim, eu faço eu também. Isto é mediocridade. A excelência diante de Deus é: todos podem fazer assim, isto é o normal, isto é o medíocre, mas eu sei fazer melhor. Então a excelência, eu faço o que é melhor para Deus. Eu vou fazer ainda melhor. E dia após dia fazemos o que é melhor e melhor e melhor. E vamos nos aprimorando, capacitando cada vez mais para sermos capazes de entregar cada vez a Deus com mais excelência. E Deus não é ingrato para se esquecer das nossas ofertas, da nossa adoração. Se calhar quem é pai já viveu isso, não é? Já deu do melhor aos seus filhos e os seus filhos não ligaram nada, dizendo: é só mais uma prenda. Mas os pais, estando naquele momento, entregaram o melhor que poderiam entregar, e os filhos não souberam ser gratos naquele momento. Mas da mesma maneira que já quem viveu isso sabe, também nós somos assim para com Deus. Deus sempre entrega o melhor que tem. Deus não viu um anjo qualquer lá no céu que disse: eu tenho milhares de anjos aqui, agora pronto, toma lá mais um. Não. Deus esvaziou os recursos todos do céu, entregando o seu Filho lá no Calvário por amor a cada um de nós. Ele deu o que mais tinha de precioso para que pudéssemos ter intimidade com Ele, para que a separação a consequência do nosso pecado, a separação entre nós e Ele, acabasse. Agora, tendo aceito Cristo, tendo recebido Cristo na nossa vida, esta separação não existe, mas ainda assim vivemos ocupados demais porque precisamos de mais dinheiro para pagar contas. Ainda assim vivemos ocupados demais porque damos mais atenção a coisas seculares em vez de dar atenção à intimidade que Deus quer que cada um de nós tenha com Ele. Deus entregou o seu Filho para poder ter novamente intimidade com cada um de nós. E isso é extremamente importante. Reparem no que diz aqui em Apocalipse 22. Apocalipse 22, 1, bem no final da Bíblia. Apocalipse 22, 1 diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Vou ler outra vez. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 1. E mostrou-me o rio da água da vida. Não é um rio qualquer, é o rio da água da vida. Claro como cristal, que procedia, que vinha, que descia do trono de Deus e do Cordeiro. Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47 nos volta a falar deste rio. E este é um rio que desce da presença de Deus. Este é um rio que vem do próprio Deus. Há rios muito bonitos em Portugal, mas acreditem, nenhum rio é tão bonito como este. Este é um rio que deriva do próprio Deus. E agora vamos ver aqui em Ezequiel como este rio funciona nas nossas vidas, ou como nós devemos funcionar tendo em conta este rio. Diz assim Ezequiel 47, no versículo 1. Está depois de Salmos. Ao bocado lemos Jeremias, está a seguir. Ezequiel, capítulo 47. E se alguém tem andado a orar sobre avivamento na igreja, avivamento na sua vida, como muitos fazem, muitos de nós queremos avivamento de Deus. Senhor, aviva a minha vida, aviva o meu espírito, renova, não é? Tantas vezes nós pedimos. Agora vamos perceber que o avivamento depende mais de nós do que depende de Deus. Assim diz em Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Versículo 2.
Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até à porta do exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Versículo 3. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ainda mais 1000, e eram um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a vau. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores de grande número, de uma banda para a outra banda. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem da região oriental e, descendo pela Araba, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas me tornarão saudáveis, e por onde quer que entrar o rio, viverá todo o ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e os pântanos serão deixados para sal, e junto ao rio, à sua margem, de uma e outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui a palavra do Senhor. Este servo é levado a um rio a conhecer como não existe outro. 1000 côvados é meio quilómetro, são 500 metros aproximadamente. Ele entrou no mar, no rio, e 500 metros depois a água lhe dava pelos tornozelos. Vocês já imaginaram o que é um rio assim? Andou mais 500 metros, 1 quilómetro, e as águas lhes davam. Diz assim no versículo 3: saindo o homem para o oriente, tendo um cordel de medida, começou a medir o rio, dizendo: mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos artelhos. De novo, versículo 4: mediu e me fez passar pelas águas, agora as águas davam pelos joelhos. 1 quilómetro dentro do mar, dentro do rio, e ainda dava pelos joelhos. Mais meio quilómetro, diz: outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mais mediu 1000, e era um rio que eu não poderia passar. 2 quilómetros, rio dentro, até perder o pé. Vocês já imaginaram o tamanho que tinha que ter este rio para o atravessar? Se foi preciso 2 quilómetros rio dentro para perder o pé. O que isto quer dizer é que na nossa vida nós aceitamos a Cristo, mas a verdade é que a nossa mente ainda está deformada. A nossa mente ainda tem muitos conceitos do mundo quando chegamos à presença de Deus. Nós aprendemos muita coisa errada ao longo da vida e agora chegamos a Cristo. E Cristo diz que tem uma nova vida, novas coisas. Eis que tudo se fez novo e o que era velho já passou. Mas a nossa mente ainda está treinada como estava antigamente, quando ainda éramos dominados pelo pecado na nossa vida, quando ainda existia a consequência do pecado, a separação de Deus. A minha mente ainda está ajustada àquele tempo. E a Bíblia nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Só para terem ideia, há mentes que chegam à presença de Deus, que estão tão soltas,
que não se conseguem nem concentrar, não se conseguem nem focar. Basta Deus falar algo e elas não conseguem perceber porque não têm a capacidade de focar naquilo que Deus está a falar, de tão soltas que mentes chegam à presença de Deus. Esta é a realidade da nossa vida. Nós vivemos um tempo separados de Deus e agora, na presença de Deus, tudo se fez novo. Mas esta nova cultura é preciso ser aprendida por cada um de nós. E para isso existe intimidade com Deus. Sem isso, jamais a nossa mente irá ao sítio. Sem isso, jamais as coisas irão começar a se encaixar na nossa vida. Sem isso, jamais eu conseguirei crescer na salvação que Deus operou na minha vida. Então, este rio nos fala daquilo que nós temos que fazer, nos fala de uma caminhada. Quando chegamos à presença de Deus, começamos a entrar neste rio. Mas é importante não parar, porque não é nos primeiros 100 metros, não é um sprint, não é nos primeiros 200 metros. Olha, foi preciso andar 500 metros, meio quilómetro lá dentro, para a água começar a sentir-se nos tornozelos. Foi preciso entrar 2 quilómetros dentro. E isto nos fala de caminhada com Cristo, caminhada com Deus. Não é num dia, não é numa semana, não é num ano. É continuando a entrar rio dentro. Mas é lá dentro onde Deus nos quer. Deus não nos quer somente a molhar os pezinhos. Eu sei que há muita gente que gosta de chegar à praia e molhar os pezinhos e já acha uma maravilha. Como é bom molhar os pezinhos na praia. Mas olha, Deus não quer que tu molhes só os pezinhos na sua presença. Deus quer te mergulhar lá dentro, neste rio que vem dele e que dá vida a todas as coisas. Não há árvore que deixe de dar fruto quando está tocando neste rio. Não há árvore que morra quando toca neste rio. E Deus nos chama a mergulhar neste rio. E sabem quando é que nós sabemos que mergulhamos completamente? É quando perdemos todo o controle. Até aos 2 km nós estamos a andar, mas nós estamos de pé, nós temos controle. Temos pé no rio. Se eu quiser voltar atrás, eu posso. Se eu quiser ir para o lado, eu posso. Eu tenho o controle ainda. Mas quando eu entro estes 2 km e este rio me submerge, eu mergulho. Diz a palavra de Deus que não tenho mais pé. Então aí nós estamos vivendo uma total dependência de Deus. Mas isso exige que cada um de nós ande os 2 km rio dentro. Então quando nós oramos por avivamento e pedimos avivamento numa nação, avivamento numa igreja, avivamento na nossa família, então é importante percebermos que este avivamento, que é a dependência de Deus, é o poder de Deus manifestado na nossa vida, depende mais de nós do que dele, porque ele já preparou o rio está lá. Mas é preciso que cada um de nós comece a caminhar para mergulhar nele. Total dependência de Deus. Não é só molhar os pés, não é só molhar os tornozelos, não é só chegar aos joelhos, não é só chegar aos lombos. É entrar completamente, mergulhar nesta intimidade com Deus. Esta mesma intimidade que Jesus não queria perder. Porque Jesus não tinha somente os seus pés molhados na presença de Deus. Jesus não tinha somente os seus lombos molhados por Deus na sua presença com Ele, na sua intimidade com Ele. Jesus estava completamente mergulhado. Ele diz na sua palavra que Ele e o Pai eram um. E Ele espera que nós sejamos um nele, como Ele é um em Deus. E ser um em Cristo é viver na total dependência desta intimidade com Deus. Senhor, não interessa se eu tenho casa, é a Ti que eu não posso perder. Senhor, não interessa se eu não tenho carro, é a Ti que eu não posso perder. Senhor, não interessa se os meus sonhos não estão a ser cumpridos, é a Tua intimidade que é o mais importante para mim. Porque a partir daí é onde vai fluir tudo. Não adianta querer ser santo se não tivermos intimidade com Deus. Porque a santidade é uma consequência de uma relação com aquele que é santo. Então nós pedimos para Deus nos usar, para Deus fluir entre nós, mas Deus não o vai fazer, nem o consegue fazer enquanto nós não estivermos mergulhados nesse rio. Porque senão a nossa vontade vai estar sempre a atrapalhar. Se eu só estou a molhar os meus pés na presença de Deus
E Deus diz, vai, eu quero que tu evangelizes e testemunhos ali. A única coisa que eu vou ter para oferecer é água até aos pés. Para que é que isso dá? Matar a sede de alguém? Não. E eu vou dizer, nesse momento eu vou escolher ainda se vou ou não. Senhor, aquele não vai ouvir, não vale a pena. Voltamos para trás. Enquanto estamos naquele primeiro quilómetro e meio, nós vamos sempre ter controle sobre o que estamos a fazer, mas esse não é o objetivo de Deus para a nossa vida. Deus tem muito mais. Deus quer nos mergulhar, porque quando mergulhamos nele, nesta intimidade com ele, então nós vamos viver de forma sobrenatural, no poder de Deus, nos vamos mover no poder de Deus. A Bíblia nos fala ainda de duas unções, uma exterior e uma interior. A exterior é aquela que nos faz dar testemunho. A interior é aquela que nos faz ter esta intimidade com Deus. E há muita gente a querer funcionar com Deus, trabalhar com Deus, viver com Deus, só se movendo na sua unção exterior. Senhor, eu só quero fazer, eu só quero mostrar, eu só quero fazer, mas olha, não adianta. Porque o que vais fazer é uma missão suicida. Se não existir unção interior, se não existir intimidade entre mim e ti, então é uma missão suicida, porque não vais conseguir sobreviver. Precisamos mergulhar inteiramente neste Deus Todo-Poderoso. Deus quer habitar entre nós. Sabem, desde o início, e para terminar, desde o início, Deus está dizendo a mesma coisa. E eu quero habitar entre vocês. Desde o início, desde o jardim do Éden na criação, do jardim passa a tabernáculo no tempo do Êxodo, e Deus dizendo a mesma coisa, e eu quero habitar entre vocês. Do tabernáculo passa ao templo no tempo dos reis, e diz a mesma coisa, Deus dizendo à humanidade, eu quero habitar entre vocês. Depois vem Jesus, também conhecido como Emmanuel, Deus conosco. Deus dizendo a mesma coisa através de uma pessoa agora. Eu quero habitar entre vocês. Agora vivemos o tempo da graça, o tempo da igreja. E a igreja é o que? O anúncio da vinda do reino de Deus. A mesma coisa Deus dizendo à humanidade. Eu quero habitar entre vocês. E em Apocalipse vemos a mesma coisa, uma nova cidade, uma nova Jerusalém. Deus dizendo a mesma coisa. Eu quero habitar entre vocês. Parem de perder tempo. Este é o meu objetivo. Sabem como é que nós sabemos se estamos a agradar a Deus ou não? Deus só quer uma coisa. Trazer a humanidade à semelhança de Cristo. Torná-la um com Cristo, como Cristo é um nele. Então, se aquilo que nós fazemos não traz a semelhança de Deus, se estamos demasiado preocupados com os defeitos dos outros, com as coisas más deste mundo, então nós não estamos a trazer a semelhança de Cristo através das nossas palavras, através das nossas ações. Então, olha, melhor é estar parado mesmo. Se eu não estou a trazer a semelhança de Cristo através da minha vida, então para, porque isso não é algo que Deus quer. Deus quer que eu traga a semelhança de Cristo. E isto é a semelhança de Cristo. O que Jesus tinha de mais importante, a sua intimidade com o Pai. Podia acontecer qualquer coisa. Tempestades Jesus passou. Multidões furiosas atrás dele, Jesus passou. Muitas mais do que alguma vez nós passaremos na nossa vida. Diz mais ainda Jesus. Jesus diz, isto vocês farão como eu fiz, e mais coisas maiores ainda vocês farão. Mas se isto, o mais importante, estiver presente na nossa vida, a nossa intimidade com Deus, nada é mais importante. Qualquer coisa que custe isto é um preço alto demais na nossa vida. Por isso Jesus disse, afasta este cálice de mim, é um preço. Este é o preço demasiado alto. A separação de Deus. Que nada nos separe de Deus. Gênesis 1 e 2 tem contraste com Apocalipse 21 e 22. Nos fala do início e do fim. Deus dizendo, eu quero habitar entre vocês. Eu quero viver, eu quero morar entre vocês, com vocês, no meio de vocês. Deus dizendo a mesma coisa. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Deus dizendo a mesma coisa. Gênesis 1 e 2, um só lugar, o jardim. Apocalipse 21 e 22, um só lugar, a santa cidade, a nova Jerusalém. Deus dizendo a mesma coisa. No Gênesis 1 e 2,
No centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22. No centro da cidade santa, a árvore da vida. Deus quer estar no nosso meio. Gênesis 1 e 2. Um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22. Um só casal, Cristo e a Igreja. Um só casal. Gênesis 1 e 2. Deus na terra habitando entre os homens. Apocalipse 21 e 22. Deus na terra habitando entre os homens. O céu está super valorizado. Nós nem sequer vamos viver no céu a vida toda, porque a Bíblia diz que esta nova Jerusalém descerá sobre a terra. Deus fará a terra e os céus num só. Nós nem tão pouco vamos viver no céu a vida toda, a eternidade toda. O céu está super valorizado. Parem, sinceramente, parem de buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. Deus pode dar paz, pode, mas isso não é o mais importante. Deus pode dar saúde, sim pode, mas isso não é o mais importante. O mais importante é estar onde Deus está. O mais importante é a nossa intimidade com Deus. Nada é mais importante do que isso. Eu só quero ir para o céu porque Jesus está lá. E se Jesus decidir mudar-se e for para outro lugar, glória a Deus, porque vai ser tudo igual, desde que Ele esteja lá. É com Ele que eu quero estar. E isso é o mais importante. Aquilo são o resto. Ruas de ouro, mares de prata, que lindo, sim, é lindo, muito lindo. Adianta de alguma coisa se Jesus não estiver lá? Não. Céu é o céu, porque Jesus está lá. E onde eu quero estar é em Cristo. Onde cada um de nós deve desejar estar é em Cristo, como Ele está no Pai. Acesso direto. Acabou a separação. Desfrutem disso. Não adianta mais nada. Paulo diz que Cristo é a meta. A meta não é a saúde, a meta não é o céu, a meta não é nada além de Cristo. Cristo é a recompensa máxima que cada um de nós terá e já tem por antecipação. O reino de Deus ainda não desceu sobre a terra. Não, irá descer um dia, sim irá, mas por antecipação, pela obra que Cristo fez em cada um de nós, nós já vivemos como sendo parte deste reino. Glória a Deus por isso. Mas nada é mais importante do que a nossa intimidade com o Pai. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque sabemos que o nosso coração se prende a tantas coisas na vida, Senhor. Começámos aqui dizendo que o coração do homem faz tantos planos, Senhor. O nosso coração prende-se a tanta coisa, Senhor, mas que jamais, Senhor, jamais essa realidade nos impeça de te conhecer da maneira que tu és, Senhor. Eu não quero conhecer o Cristo que os outros falam, eu não quero conhecer o Cristo que eu mesmo vejo com os meus olhos, Senhor. Eu quero conhecer-te a Ti na Tua plenitude, conforme Tu és, Senhor. Tira todo o entendimento humano, faz descer entendimento sobrenatural sobre a nossa vida, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos para aquilo que nós não podemos ver, mas que é uma realidade maior do que aquela que nós podemos ver agora, Senhor. Senhor, obrigado porque Tu queres habitar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu te queres relacionar com cada um de nós. Tu queres passar tempo com cada um de nós, Senhor. E enquanto tantos desperdiçam a vida lutando por casas, lutando por carros, Senhor, lutando por estabilidade financeira que nunca conseguem alcançar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a não parar, a não desperdiçar, a não queimar toda esta vida que passa tão rápido, Senhor. Ajuda-nos a não desperdiçar o nosso tempo nesta terra, Senhor, mas antes, ó Deus, que possamos levar a semelhança de que há em Ti, Senhor, a semelhança de Cristo, seja visível através de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em todo o momento, Senhor, a vigiar para que a nossa intimidade contigo não seja atacada, Senhor. Ajuda-nos a vigiar para que a nossa intimidade contigo, Senhor, não seja diminuída, pelo contrário, que ela cresça, cresça e cresça, dia após dia, Senhor. Ajuda-nos a passar mais tempo contigo, Senhor, porque de Ti, do Teu rio, Senhor, de Ti derivam e fluem todas as coisas, Senhor. Tudo o resto é consequência da nossa presença em Ti, Senhor. A nossa saúde será consequência, Senhor, da nossa intimidade contigo.
A nossa paz será, ó Deus, consequência da nossa intimidade contigo, Senhor. O nosso sucesso nesta terra, Senhor, será consequência da nossa intimidade contigo, Senhor. Não é nada mais importante. Obrigado, Senhor Jesus, porque lá na cruz, Senhor, Tu nos deste acesso antecipado a esta intimidade contigo, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu vieste remover aquilo que nos separava de Deus, Senhor. Tu nos deste livre acesso, Senhor. Hoje nós podemos não só clamar, não só gritar, Senhor, não só derramar diante de Ti, Senhor, mas podemos passar tempo contigo, passar tempo com este ser divino, passar tempo com este que criou todas as coisas, com este que criou cada estrela e a chama pelo seu nome, Senhor. Por Ti, ó Deus, que criaste os passarinhos que voam no céu, Senhor, as plantas que crescem na relva, Senhor, mas nenhuma delas, Senhor, se sustenta sozinho, antes Tu sustentas toda a Tua criação, Senhor. Sustenta-nos também a nós, Te pedimos em nome de Jesus. Melhor do que cada um de nós, Tu sabes o que nós precisamos, Senhor. Melhor do que eu, Tu sabes aquilo que realmente eu preciso, Senhor, e vou precisar no futuro, Senhor. Assim como em cada um de nós, Senhor. Tu sabes bem antes de todas as coisas e Tu sabes bem melhor do que cada um de nós aquilo que nós realmente precisamos, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso coração não fique preso, Senhor, em coisas secundárias, em coisas passageiras, temporárias, Senhor. Antes, ó Deus, leva-nos, ó Deus, e dá-nos um coração segundo o Teu coração, Senhor. Restabelece em nós, Senhor, a alegria da salvação, Senhor. Vem trazer uma dimensão mais profunda da Tua obra na nossa vida, Senhor. Vem nos mostrar, Senhor, aquilo que Tu estás fazendo através de cada um. Vem revelar chamados, revelar propósitos, Senhor, porque em função do nosso propósito nós poderíamos tomar decisões mais ajustadas à nossa realidade, Senhor. Vem-te revelar através de cada um de nós, Senhor, e que a Tua semelhança, Senhor Jesus, seja notada através de cada um de nós, Senhor. Seja notada nas nossas vidas, seja notada nas nossas ações, seja notada nos nossos pensamentos. Dá-nos a Tua mente, Senhor Jesus. Dá-nos o Teu coração, Senhor. Dá-nos a Tua força, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos, vem, ó Deus, suprir todas as necessidades, Senhor, mas independentemente de todas as coisas, nós, ó Deus, ó Deus, nos comprometemos diante de Ti, Senhor, a guardar a nossa intimidade contigo, Senhor. Aquilo que nós temos de mais precioso nesta terra, Senhor, a intimidade com o Rei, a intimidade com o dono do reino, Senhor, a intimidade com aquele que tem poder sobre todas as coisas. Assim Tu disseste, Senhor Jesus, toda a autoridade Te foi dada, tanto no céu como na terra, Senhor. Tu és não só Rei dos céus, mas és Rei desta terra também, Senhor. Tu és Rei na vida de cada um de nós, Senhor. Manifesta-te, ó Deus, torna-nos cada vez mais à Tua semelhança, Senhor, e em nome de Jesus, que as nossas vidas, ó Deus, em todo momento, quando olhares para cada um de nós, Senhor, sejamos nós achando, glorificando, ó Deus, não o nosso nome, mas o Teu somente, Senhor Jesus. É aquilo que nós te pedimos e Te agradecemos no Teu santo e bendito nome. Amém.